Geralmente, como você encara o perdão na sua vida? Bom dia, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Meu nome é Uriel Augusto. Segunda-feira, início das nossas reflexões. E como toda segunda-feira, hoje é dia de nós meditarmos em torno de um tema que nos é explicado, que nos é aclarado, que nos é iluminado pela doutrina dos Espíritos. Mas, para começar as nossas reflexões, hoje nós vamos em um texto do evangelista Mateus, que está no Sermão sobre a Montanha, capítulo 5, a partir do versículo 43, e a gente está utilizando aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, onde nós escutaremos o meigo Rabi Galileu nos dizer: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, já que seu sol desponta sobre os maus e sobre os bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E é interessantíssimo porque no Sermão sobre a Montanha, nós temos o Cristo convidando-nos a mudanças comportamentais. Ele observa alguns padrões que nós tínhamos como hábitos e pede-nos o quê? Para que modificássemos aqueles padrões, criando novos hábitos. Eu gosto, inclusive, da construção fraseológica dos textos. Aprendestes o que foi dito, eu agora te digo que. Então, nesse ponto, Jesus vai nos falar: ó, você aprendeu, vocês aprenderam a amar aqueles que vos amam, a fazer bem para quem te faz bem e a rejeitar, vamos colocar assim, aquele que te faz mal. É a figura do olho por olho, dente por dente. Você devolve aquilo que você recebe. Só que Jesus fala para nós o seguinte: ele vai nos ensinar durante toda a sua trajetória. O amor ele tem que ser incondicional. Deus ama-nos de maneira incondicional, porque ele consegue enxergar no fundo das criaturas aquela partícula iluminada, sabendo que mesmo em erro, e há erros muito grotescos, erros muito perversos, sabendo que mesmo em erro, todos nós temos a semente do amor, porque nós fomos criados para a perfectibilidade. Nós vamos precisar assumir responsabilidades pelos nossos erros, nós vamos precisar corrigir as nossas estradas, as nossas sendas, mas nós temos uma proposta de evolução. Então, Deus, ele ama a todos iguais. Jesus, representante maior do divino no planeta, que passou pelo planeta, Cristo planetário, Sol planetário, ama-nos a todos iguais. A sua passagem demonstra essa questão. Então, o convite aos nossos corações é esse amor incondicional. Então, ele fala: o sol nasce para todo mundo, a chuva cai em todo mundo. Então, a gente tem que amar, inclusive, aqueles que estão nos ofendendo. A gente tem que amar aquele que a gente considera o inimigo, aquele que a gente considera o adversário. Porque se a gente só estiver amando aquele que está amando a gente, se a gente só estiver fazendo o bem para aquele que nos faz o bem, qual que é a diferença que nós estamos construindo em relação, e ele vai citar no texto, em relação aos publicanos, em relação aos escribas, em relação aos fariseus, que naquela época eram tão criticados por suas posturas incorretas? Se nós queremos cristianizar os nossos passos, nós precisamos aprender essa questão desse amor incondicional. E para isso a gente precisa aprender a perdoar. Só que aí vem o X da questão. Será que eu consigo perdoar imediatamente aquele que me ofende? Será que eu consigo amar no meu estágio evolutivo atual? Será que eu consigo amar incondicionalmente aquele que me faz mal? Será que eu consigo ter para com aquele que eu sei que quer me prejudicar os mesmos movimentos, os mesmos bons sentimentos que eu tenho
para com aquele ou para com aquela que me faz bem, que me ama, que tem um sentimento de simpatia comigo, que quer ver o meu melhor, que quer me ver progredir? Como é que eu responderia a isso? Com hipocrisia, durante a nossa trajetória de evolução espiritual, nós dizíamos que, tá tudo bem, você me fez mal, mas tá tudo tranquilo, eu já te perdoei, eu te amo, eu te adoro, vem cá, vamos conviver juntos. Só que por dentro a gente estava borbulhando. Por dentro a gente estava aumentando aquele sentimento de ódio frequentemente. Por dentro a gente estava procurando uma maneira, uma forma de se vingar daquela pessoa. Por não sermos honestos conosco e com o que estávamos sentindo, nós não conseguíamos trabalhar a questão do perdão. Não trabalhando a questão do perdão por falta de honestidade com aquilo que está borbulhando em nós, nós não alcançaríamos o amor incondicional. É aí que vem a doutrina dos Espíritos esclarecer-nos quanto a esse ponto levantado por Jesus. A gente está no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. E aqui nós vamos ter um comentário de Kardec logo no item de abertura, que é o pagar o mal com o bem. E aí Kardec ele vai dizer, se o amor ao próximo é o princípio de caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Só que Kardec ele é tão maravilhoso, eu não canso de admirar Kardec, que ele vai falar, olha, só que equivoca-se, engana-se sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Por essas palavras, Jesus não quis dizer que se deve ter para com o inimigo a mesma ternura, a mesma confiança que você tem para com aquela pessoa que te faz bem. Você não pode ter uma confiança plena, e olha, Kardec está falando isso para nós, e ele está cheio de razão. Você não pode ter uma confiança plena naquele que você sabe que te quer o mal. Não tem como. E ele coloca ainda, isso resulta de uma lei que é física, assimilação e repulsão dos fluidos. Veja bem, o pensamento malévolo, ele nos dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa, cuja impressão é desagradável. A gente sabe que a gente não agrada a todo mundo. A gente sabe que não são todas as pessoas que nos agradam. Então há uma certa repulsão. Enquanto que o pensamento benevolente, ele vai nos envolver de um eflúvio agradável. A gente gosta de estar perto daqueles que gostam de nós, daqueles que nos fazem o bem, daqueles que nos querem bem. Há uma diferença de sensações em nos aproximarmos dos amigos, dos companheiros, dos amados, e em nos aproximarmos dos inimigos, dos adversários, das contrariedades. E aí Kardec, ele concluindo, ele dirá, amar ao inimigo não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença de tratamento entre eles e entre os amigos. Porque se a gente está com essa hipocrisia, não, aquela pessoa ali ela me fez o mal, aquela pessoa ali ela quis destruir minha vida, aquela pessoa ali me fez uma ofensa muito grave, mas para mim está tudo tranquilo enquanto por dentro eu estou borbulhando, a gente não consegue trabalhar esse sentimento para aprimorá-lo e chegar nesse ponto de realmente amar aquela pessoa de maneira incondicional. Existem aqueles e aquelas que já conseguem isso realizar? Existem. São os nossos totens, são os nossos modelos, são aquelas pessoas que nós olhamos, que nós admiramos, que nós emulamos, mas frequentemente, aí a gente precisa entrar na nossa psicosfera, e aqui eu me incluo, mas frequentemente nós temos grandes dificuldades com os nossos ofensores, com aqueles que não nos querem bem, e a gente precisa admitir isso. Admitir isso não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de fortaleza, e é sinal de que eu estou abraçando a proposta que eu quero me melhorar para não sentir mais isso. E aí, Kardec, com seu brilhantismo, ele continua, ele dá para nós uma gradação. Porque tudo é progresso, tudo é evolução. A gente pode estar nesse ponto agora, de que alguém nos maltratou, alguém nos fez muito mal, e a gente está com um pensamento não muito agradável com relação àquela pessoa. Ok, admitimos esse pensamento. Então, a gente quer chegar aonde? A gente quer chegar no perdão incondicional. A gente quer chegar naquele perdão que realmente não é que ele apaga a falta, né? Porque a falta está ali. A falta está ali. Não é que ele apaga a falta, ele entende, ele compreende. E esse perdão te permite ver no outro uma individualidade muito maior do que seu erro. Uma potencialidade luminosa como você também o é.
isso o que o perdão te permite. O perdão ele te permite se libertar. O perdão ele não liberta o outro. O perdão ele te liberta das algemas que você mesmo criou e que te aprisionou àquele movimento que o outro te ocasionou. Então você admite, olha, tá doendo, não tá legal, eu não esqueci essa ofensa, talvez eu precise de um distanciamento com relação àquela pessoa, um distanciamento temporário. Eu vou trabalhando com gradações evolutivas. Aí Kardec ele fala, amar o inimigo não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Você não vai se contrariar. Porém, como é que você vai fazer essa gradação? É não ter para com o inimigo ódio, rancor, nem desejo de vingança. É buscar perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar o bem em lugar de desejar o mal. É se alegrar em lugar de se afligir pelo bem que o alcança. É estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo quanto possa prejudicá-los. Enfim, aí ele consegue chegar onde Jesus pediu. Enfim, é retribuir todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, se a gente está conseguindo fazer um ponto aqui, olha, aquela pessoa me ofendeu, mas eu já consigo trabalhar para não ter com essa pessoa ódio, para não ter com essa pessoa rancor, para não ter com essa pessoa desejo de vingança, eu já consigo orar por essa pessoa, eu já consigo não desejar que essa pessoa sofra a mesma coisa que eu sofri, e assim sucessivamente, a gente já trabalhando o perdão. Eu lembro que eu fiz uma palestra sobre essa questão, e depois de discorrer tudo isso, uma senhora nos procurou de maneira muito emocionada, ela nos falou que ela estava se sentindo melhor. Porque às vezes ela entrava na casa espírita e ela se sentia muito culpada. E olha a história que essa senhora nos trouxe. O pai dela, há muitos anos, ele tinha sido assassinado. O que cometeu o crime, o perpetuador da ofensa, o homicida, ele foi encontrado, ele foi julgado, ele foi condenado e ele estava preso, né? Estava na cadeia. E aí, ela falava que durante muito tempo ela gostaria, no coração dela, ela queria ir lá na cadeia e fazer com aquela pessoa o mesmo que ele fez com o pai dela. O que é isso? É desejo de vingança. Olho por olho, dente por dente. E por ser espírita, por ser cristã, isso era uma apunhalada no coração dela, que ela pensava, meu Deus, eu não mereço. Ela chegava a pensar que ela não merecia nem a vida, porque ela tinha esse sentimento. E aí, com o tempo, ela conseguiu trabalhar a seguinte questão: ela não tinha perdoado. E vamos considerar, né? Se alguém mata nosso pai, se alguém mata nossa mãe, é uma ofensa muito grave. Somente sendo um espírito de escola para conseguir o perdão de maneira muito, muito rápida, né? Vamos entender isso. É preciso a gente ter honestidade com os nossos sentimentos. Ela falou assim, olha, eu não consegui perdoar ainda. Ok. Mas, ela me disse, mas com o passar dos anos, eu consegui não querer ir até aquela cela e fazer com ele o que ele tinha feito com meu pai. Ou seja, o desejo de vingança passou. E ela falou para mim o seguinte, isso ela falou chorando, ela falou com lágrima no olhar, ela chorou e eu chorei também. Ela falou, e agora, Uriel, eu já estou conseguindo, inclusive, rezar por aquela pessoa. Ela está muito, mas muito próxima do perdão incondicional. Mas ela foi entendendo o quê? Que há fases. E é isso que a gente precisa também perceber. Há fases. É um processo. É uma conquista de evolução espiritual. Essa é a tarefa para o amor incondicional que Jesus nos trouxe, que Jesus exemplificou e que os espíritos, através da consoladora doutrina, ampliam o nosso olhar, ampliam o nosso ponto de vista, ampliam o nosso raciocínio. Essa era a lição que os espíritos nos trouxeram e que nós gostaríamos de deixar, de propor o raciocínio para essa segunda-feira, para esse início de semana, agradecendo a quem nos acompanha. Se você gostou, se você conhece outra pessoa que está precisando ouvir sobre o perdão, sobre essa visão espírita do perdão, encaminhe para ela, né? Compartilhe. E se você está assistindo essa nossa mensagem pelo nosso canal do YouTube NEP Honório Abreu, não se esqueça de curtir,
Não se esqueça de comentar, não se esqueça de também compartilhar, mas acima de tudo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal acionando o sininho das notificações. Até o nosso próximo encontro.